A seguir, Estação Saúde. Doutor Antônio Teixeira, médico, nós vamos falar um pouco sobre a questão da medicina ortomolecular. Aliás, doutor Antônio, seja bem-vindo à Estação Saúde pela primeira vez, será o nosso consultor nessa área e suas considerações iniciais ao nosso público. Bom, é uma satisfação estar aqui na minha cidade, na minha terra natal, e falar sobre um tema que causa tanta dúvida e tão presente no nosso dia a dia e que ainda causa tanta dúvida em público em geral. Então, boa tarde a todos e espero cumprir com as dúvidas com todos. O que é, na verdade, ortomolecular? A ortomolecular, orto vem de equilíbrio, correção, molecular de moléculas. Então, o que é definido hoje legalmente pelo Conselho Federal de Medicina é que ortomolecular é uma prática médica, clínica médica, exclusiva de responsabilidade médica, onde o médico busca o equilíbrio das células e das moléculas do corpo. Então, esse equilíbrio se dá com vitaminas, minerais, aminoácidos, proteínas e hormônios. Então, tudo que está em excesso ou em deficiência, a gente faz a correção. Isso dentro de uma avaliação clínica, de uma avaliação laboratorial, de exames. Então, a gente faz uma avaliação geral de tudo e faz o diagnóstico do que está deficitário ou em excesso. E a gente faz a correção disso. Isso está no nosso dia a dia há muitos anos. A palavra parece nova, mas não é não. A gente, por exemplo, uma anemia, qualquer médico hoje, em qualquer hospital, se você chegar com anemia, ele vai passar um ácido fólico e um ferro para repor, para corrigir aquilo ali. Um hipotireoidismo, por exemplo, você trata de um hipotireoidismo repondo um hormônio da tireoide. Uma osteoporose, você trata a osteoporose repondo a vitamina D e o cálcio. Então, isso é dentro do Conselho Federal de Medicina, desde 2010, onde foi através da resolução 1938, que regulamentou essa prática médica. Não é uma especialidade ainda não. Certo. É o que eu venho da geriatria e da clínica médica, e a ortomolecular ainda não é uma especialidade não. Ela é hoje uma prática clínica, de responsabilidade médica. Então é fácil de entender. Ok, inclusive aqui conosco hoje ele, doutor Antônio Teixeira, né, falando um pouco sobre a questão ortomolecular. Inclusive, na tela aparece medicina ortomolecular. Nesse caso, esse termo pode ou não pode? Não pode. Não pode. Então, vamos tirar a Joedna, deixar só a questão ortomolecular. Então, na realidade, não é ainda uma especialidade. Não é uma especialidade. E há uma tendência de se tornar uma especialidade? Veja só, em 98, o CFM teve uma resolução em 98, onde se começou a estudar a ortomolecular. E aí teve uma resolução onde já reconhecia algumas tendências da ortomolecular. Em 2010, essa nova resolução nos deu a regulamentação disso, mas dentro da clínica médica. Então, nós não somos ainda uma especialidade. Isso aconteceu com a acupuntura, com a homeopatia na década de 80, exatamente, que hoje são especialidades médicas. Eu acredito que eles fazem revisões de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos. Eu acredito, e eu faço parte de fornecer material científico suficiente para eles acreditarem, e eu acredito que mais alguns anos para frente a gente se torne uma especialidade médica. Mas, no momento, o correto é colocar prática ortomolecular. Ok. Então, Joedna, vamos corrigir aí e colocar prática ortomolecular. Inclusive, eu quero assumir que a falha foi minha, colocando medicina ortomolecular, né? Então, no caso, é prática ortomolecular. Mesmo sendo de exclusividade do médico, né? Essa prática, mas sim, ainda não pode ser, o termo medicina ortomolecular não pode ser usado, não. Ok, então ficou bem claro, inclusive está gravado e vai ao ar essas questões, inclusive para conhecimento do próprio Conselho Federal e Regional de Medicina. Mas o tempo está acabando, a sua participação é uma participação inicial, vai se tornar, em 2014, o nosso consultor nessa área. E o colega falou, inclusive, no dia a dia, né, que existe essa questão na anemia, mas em relação à geriatria, né, vamos tocar no ponto da geriatria. Em que devemos, por exemplo, que é a sua especialidade no caso, não é isso?
qual a idade que a gente deve começar e procurando assim um geriatra? Geriatra. Olha só, a ortomolecular ela se encaixa em qualquer especialidade médica, na cardiologia, na geriatria, na reumatologia, na endócrino. Na geriatria, falando bem específico, geriatria, a partir dos 30 anos, ao redor dos 30 anos, nós temos uma fase onde a gente produz muitos hormônios. E onde a gente também ainda nasce mais células no nosso corpo do que morre. Então, a partir dos 30 anos, essa produção hormonal começa a cair e as células, a gente começa a perder mais células do que nasce. Então, eu diria que é o segmento hoje no mundo usado, a maioria dos geriatras usam como início da geriatria a partir dos 30. Tem alguns que já iniciam, dizem um pouco mais antes, que é quando a gente já envelhece desde criança, e outros que dizem que só deve cuidar depois dos 60, 70. Eu sou da linha de, a partir dos 30 anos, você começar a fazer check-up, avaliar a sua saúde, e aí você manter o que você tem de bom e manter por um bom tempo aquilo ali. Ok, foi pouco tempo, mas fique tranquilo, porque ele vai realmente voltar, está de viagem, inclusive, marcada agora, daqui a pouquinho, né, vai pegar o voo de volta, é Brasília, no caso? Brasília. Para Brasília, mas ele vai ficar vindo a João Pessoa e vai ser o nosso consultor nessa área de geriatria, inclusive no foco na questão da ortomolecular. Foi muito bom ter a sua participação, foi muito rápida, mas ele volta. A sua previsão de retorno aqui para o programa, para João Pessoa, no caso, seria qual mês? Eu retorno ainda esse final desse mês de janeiro, e em fevereiro eu devo vir aqui em 2 oportunidades. Lembrar que quem tiver algumas dúvidas e não aguentar esperar o próximo encontro, pode procurar no site. Eu tenho o site doutorantonioteixeira.com, Facebook, Twitter, essas coisas todas, só é fácil de me procurar no Google. Então, quem tiver e não aguentar esperar tudo, pode perguntar pela internet. Ok, exatamente. Inclusive, o nosso Face e o nosso site vai estar exatamente o link do doutorantonioteixeira.com, né, que é exatamente o site falando sobre essa questão da ortomolecular. Não mude de canal, porque daqui a pouquinho, sim, vem ele, o presidente do Corém, falar sobre a retrospectiva de 2013 e a perspectiva para 2014. Você que é enfermeiro ou técnico de enfermagem, vem muita coisa boa aqui em 2014. Não mude de canal, daqui a pouquinho a gente volta.